Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao meu canal. Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é José Gomes, muito prazer. No vídeo de hoje eu gostaria de abordar com vocês um assunto rápido, porém didático e muito importante, que é a relação que existe entre Deus e sua lei. Então de maneira rápida, tá? Didática, a gente vai abordar esse assunto aí. Então desde já peço que deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que isso vai ajudar muito o canal a crescer. Combinado? Então vamos direto para o assunto de hoje. Então, pessoal, eu vou colocar alguns textos bíblicos na tela para fazer comparações entre a lei de Deus e o próprio Deus, tá? Eu vou fazer isso um pouco rápido, mas vocês podem pausar o vídeo, tá? Para lerem com mais calma e tudo mais. Vocês podem até anotar também para depois pesquisarem esse assunto por vocês mesmos, para comprovar se aquilo que eu estou falando aqui realmente confere com a Bíblia, né? Com o que está escrito na Bíblia, com o que está relatado na Palavra de Deus. Então vamos lá. Eu preparei um PowerPoint simples, porém fácil de compreender, didático, para que de modo claro fique evidente a relação que existe entre a lei de Deus e o próprio Deus. Então vamos analisar aqui, né, os atributos de Deus, da essência de Deus, do caráter de Deus, de quem Deus é, né? E vamos comparar com a lei. Primeiro atributo do caráter de Deus, da essência de Deus, o amor. A Bíblia nos ensina, em 1 João capítulo 4, versículo 8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando lemos Mateus 22, 36 a 40, ali fica evidente que o resumo da lei é o amor. Ali Cristo ele resume toda a lei, na verdade, em 2 mandamentos. Amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e amar ao próximo como a nós mesmos. A Bíblia nos ensina sobre a santidade de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre a bondade de Deus. Existem muitos textos sobre isso, né? Mas eu separei aqui nessa sequência justamente por um outro texto que eu vou ler mais adiante. Por exemplo, Salmos 22:3 fala que Deus é santo. Salmos 11, versículo 7, fala que Deus é justo. E Salmos 106, versículo 1, diz que Deus é bom. E como eu falei, né, existem muitos outros textos que falam que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é bom. Eu só coloquei nessa sequência aqui, justamente porque lá em Romanos, capítulo 7, versículo 12, lá nesse único texto já disse tudo isso, né? Que a lei de Deus é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Verdade, uma outra característica de Deus. Quando lemos Jeremias 10:10, lá diz que Deus é a própria verdade. Quando lemos Salmos 119, versículo 142 ou 151, por exemplo, ali também, de forma clara, diz que a lei de Deus é a própria verdade. Perfeição. Quando lemos Mateus 5:48, ali nos ensina que Deus é perfeito. Quando lemos Salmos 19, versículo 7, ali nos ensina que a lei de Deus é perfeita. Quando nós vamos analisar a outra característica de Deus, da essência de Deus, que Deus é luz, conforme 1 João, capítulo 1, versículo 5, nós também encontramos esse mesmo atributo na lei de Deus, lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 23. Pureza, um outro atributo da essência de Deus. Quando lemos 1 João, capítulo 3, versículo 3, ali é dito que Deus é puro. Quando lemos Salmos 19, versículo 8, ali diz que a lei de Deus também é pura, que o mandamento do Senhor é puro. Sobre a justiça, lá em Jeremias 23:6, nos ensina que Deus, o Senhor, é justiça. E quando lemos Salmos 119, versículo 172, diz que todos os mandamentos do Senhor, de Deus, né, são justiça. E por fim, eternidade. Quando lemos Isaías capítulo 40, versículo 28, diz que Deus é eterno. E quando nós lemos Salmos 119, versículo 42, e também o versículo 144, nos ensina ali o texto bíblico que a lei de Deus é eterna. Lembrando que a poesia hebraica, Salmos é um livro poético, né? A poesia hebraica ela não se caracteriza pela rima, mas
pelo paralelismo, ou seja, em outras palavras, assim, é quando o texto fala de uma mesma coisa usando termos, expressões, palavras diferentes na mesma frase. Então, quando o texto aqui em Salmos 119, versículo 42 diz: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade, só está usando termos ou expressões ou palavras diferentes para se referir à mesma coisa. Porque todo o capítulo 119, né, está ali se referindo sobre a lei de Deus. Então, amados, antes de finalizar esse vídeo, gostaria apenas de refletir algo importante com vocês. Perceberam o quanto a lei de Deus está intrinsecamente relacionada com o próprio Deus? Assim, existe uma crença no meio cristão que infelizmente propaga a ideia de que Deus aboliu a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, que Deus aboliu a lei. O que Jesus aboliu foi a lei cerimonial, não a lei moral. Tá? Mas isso vai ser um assunto para um outro dia, uma outra oportunidade. Eu vou falar um pouco sobre a questão da lei moral, da lei cerimonial e mostrar que o que de fato Cristo aboliu foi a lei cerimonial, pelos motivos que eu irei esclarecer pela Bíblia. Agora, essas pessoas não levam em consideração o seguinte: quando nós lemos Mateus, capítulo 5, versículo 17, Cristo disse o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, assim, Cristo, ele não veio abolir a verdade. Cristo não veio abolir o amor. Cristo não veio abolir a justiça. Cristo não veio abolir a pureza. Cristo não veio abolir a bondade, a santidade. Cristo não veio abolir a lei, gente, mas cumprir, praticar a lei de Deus, praticar o amor, a bondade, a justiça, a pureza, os atributos do caráter de Deus, gente. Infelizmente, para muitos, a lei de Deus é algo opressor, é algo enfadonho, mas muito pelo contrário é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a lei é amor, que a lei é pura, que a lei é perfeita, que a lei é santa, justa e boa. Creia na palavra de Deus. Creia nos escritos do Senhor Jesus Cristo, na palavra do Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele mesmo disse, que Ele não veio destruir, não veio abolir. Ele veio cumprir, Ele veio ensinar na prática o que de fato é cumprir a lei, o que de fato é guardar a lei de Deus. Então, amados, antes de finalizar de fato o assunto, apenas gostaria de dizer que eu ainda vou gravar outros 2 vídeos, tá? Um falando sobre a relação que existe entre Jesus, aliás, entre Deus e nós, e o outro falando sobre Deus e Jesus e nós. Então não perca, tá? Vai ser uma espécie de pequena série, tá? De 3 vídeos curtos, rápidos como esse, tá? Então conto com você, com o seu compartilhamento, com a sua inscrição se não for inscrito ainda, tá? E claro, com a sua curtida também. Então curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus contatos, se inscreva no canal e vamos ajudar o canal a crescer, gente. Fiquem com Deus e nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser.